recentemente o memorando de entendimento entre os bancos de desenvolvimento dos BRICS, que foi assinado agora durante a cúpula de Sanya. É um memorando de entendimento voltado para a promoção de comércio e investimentos e estimular comércio e investimentos em moedas locais. Não é ainda um mecanismo de trocas comerciais em moedas locais, até porque esse é um mecanismo muito de concepção muito complexa. Nós já ensaiamos isso na nossa relação com a Argentina, que é um parceiro no Mercosul, que é um país culturalmente muito conhecido, cujas burocracias de bancos centrais são muito semelhantes e, mesmo assim, constatamos que é complicado, é difícil. Nesse caso, especificamente, eu lá em Sanya mesmo pedi ao professor Luciano Coutinho que me explicasse, que me trocasse em miúdos, né? E ele, com o seu brilhantismo, o seu didatismo, enfim, converteu isso a uma equação mais simples, dizendo apenas que o que se quer é que um país que queira investir no outro possa contar com investimentos, com facilitação de investimentos por parte do país receptor do investimento. E caso um país queira, precise no seu investimento num dos países do BRICS importar bens, maquinárias, etc., que o país exportador, ou enfim, o país receptor, possa também colocar créditos à disposição na sua própria moeda local. Isso é muito importante, porque pode contribuir para estimular muito mais ainda o comércio e os investimentos intra-BRICS. E aqui eu gostaria de chamar a atenção também para alguns dados do crescimento do comércio entre esses países. Em 2002, o comércio intra-BRICS era de 27 bilhões de dólares. Isso somado tudo que era transacionado entre os países. Em 2010, esse comércio já subiu para 220 bilhões de dólares. E há perspectivas de crescimento desse comércio para 500 bilhões de dólares até 2015. E essas previsões, segundo muitos analistas com quem andei conversando, são conservadoras, muito conservadoras. É possível que essa estimativa de 500 bilhões de dólares seja superada em até 300 bilhões de dólares em 2005. De modo que, nessa vertente ainda de construção da agenda, eu gostaria de mencionar, já mencionei o seminário acadêmico, mas eu gostaria também de mencionar uma nova iniciativa, que é a de constituição do Foro Parlamentar do BRICS, e também o Foro de Encontro de Cidades Irmãs, e também desejo desses países de trabalhar para reduzir o déficit de conhecimento mútuo que há entre esses países. Aqui no Brasil, pouco se sabe sobre a Ásia, infelizmente, pouco se estuda sobre a Ásia ainda, pouco se sabe sobre a Índia, pouco se sabe sobre a China, de modo que nós temos diante de nós esse desafio de reduzir esse déficit de conhecimento mútuo. E isso pode se dar através dos foros acadêmicos, e aí onde eu destaco de forma muito eloquente o papel da constituição do BRICS Policy Center, não apenas como um mecanismo de promoção do debate sobre o futuro do BRICS, mas também de interação entre acadêmicos. E acho muito importante que esse foro se abra também para países não BRICS, para países em desenvolvimento. Eu acho que quanto mais ampliarmos o debate, mais enriquecedor ele será. Bom, o BRICS hoje é um mecanismo que chama muito a atenção. E é um mecanismo que ocupa 25% da área terrestre, quase metade da população do globo, 45% da força de trabalho, 18% do PIB,
46% do crescimento global entre 2008 e 2016, 220 bilhões de dólares de comércio intra-BRICS, de modo que é um mecanismo que hoje congrega a segunda economia do mundo, a sétima, a décima, a 11ª e a África do Sul, a 28ª. É um mecanismo que já desde as primeiras projeções feitas pela Goldman Sachs em 2001, tem superado qualquer expectativa em termos do seu crescimento econômico. É um grupo que já começa a ter um papel relevante no redesenho da governança global. Mas o BRICS é um acrônimo realmente muito feliz, porque o BRICS significa tijolo, né? E tijolo nos remete à ideia concreta de construção, de edificação. Pode ser até de reforma, mas de reforma desde que algo novo seja feito. De modo que é um grupo que pode vir a ter um papel muito importante nessa nova ordem que ora se desenha. Eu encontrei uma definição do chanceler Lavrov sobre o BRICS que achei bastante interessante, enfim, e há diferenças até de percepção entre os diferentes países, né? Lavrov diz que o BRICS is first and foremost a geopolitical association, né? É, antes e acima de tudo, uma associação geopolítica. O presidente Zuma, da África do Sul, teve uma frase também muito feliz, né? Ele disse que globalization and multipolarization in the 21st century would not have been so sophisticated had there not been the rise of the BRICS. Ou seja, a globalização e a multipolarização não seriam tão sofisticadas se não fosse pelo surgimento de um BRICS. O ministro Celso Amorim, um dos grandes artífices da conformação do BRICS, juntamente com Lavrov, com chanceleres da Rússia e da China e da Índia, apenas diz que o BRICS é um exemplo de como países e culturas diversos podem se unir em torno de projetos comuns em favor da paz e do desenvolvimento do multilateralismo e dentro do respeito ao direito internacional. Com essas palavras, agradeço aos senhores e, como o tema é muito importante, muito interessante, eu gostaria de dizer aos senhores que, mais do que me dirigir aos senhores, eu gostaria muito de ouvi-los. Para mim é muito importante a interação com as esferas acadêmicas. Como disse aos senhores, sou uma operária, uma negociadora, de modo que ouvir e respirar o ambiente acadêmico sobre o futuro do BRICS, sobre a constituição de um mecanismo dessa envergadura, é para mim altamente enriquecedor. Agradeço, portanto, aos senhores pela atenção e me coloco ao inteiro dispor para darmos continuidade a essa nossa troca de ideias. Muito obrigada.